dia a todos, colegas. A proposta desse vídeo é passar as notas técnicas de 2 vacinas recém-chegadas nas nossas salas, tá? Eu vou começar pela DTPA, onde a gente vai, na verdade, só orientar como é que ela vai ser posta nas nossas salas. A gente sempre tem a situação da gestante, né, que chega para fazer o pré-natal e geralmente ela nos relata que não tem história prévia de DT. Então, teoricamente, ela está nesse primeiro quadrado, gestantes não vacinadas previamente, tá? Então, o que a gente faz? Administrar. Eu tenho que ter o esquema de 3 doses com toxoide tetânico, sendo que as 2 primeiras doses serão com DT e a última dose sempre vai ser com a DTPA, tá? Então, em todos os casos, a gente vai sempre raciocinar dessa maneira. Se essa gestante chega com uma dose de DT, eu faço a segunda de DT e a última eu fecho o esquema com DTPA. Outra situação. Se a gestante chega com 2 doses de DT, o que eu faço? Eu faço a última com DTPA. Se essa gestante já tem as 3 doses de DT de uma gestação anterior, independente se há menos de 5 anos, há mais de 5 anos, eu vou precisar fazer DTPA. Por quê? Porque o coqueluche, o PA, o pertussis, ele está associado justamente a essa vacinação para tentar proteger aquelas criancinhas menores de 1 ano, né, que adoecem muito por coqueluche. Então, a DTPA ela veio justamente para proteger a faixa etária, né, das crianças recém-nascidas, que normalmente são as que são mais acometidas pela coqueluche, tá? Então, em todas as situações, se vocês tiverem a oportunidade de acompanhar a nota técnica, né, na folhinha, vocês vão ver que em todas as situações a gente fecha esquema de DTPA, né, da vacinação de gestante com DTPA, sempre. Então, a cada nova gestação, para eu proteger esse novo filho, eu faço uma dose de DTPA, independente das doses anteriores de DT ou DTPA, ok? Uma outra situação que a gente vai precisar relembrar sempre é a questão da DTPA, é o tempo, tá? Que a gente vai precisar estar lembrando. Por quê? Porque essas gestantes, elas precisam estar entre a 27ª e a 36ª semana. Então, a gente, para fazer um cálculo matemático mais redondo, a gente vai tentar fazer dessa maneira. Com 7 meses, a partir dos 7 meses, ela já vai poder fazer DTPA. Se na nossa continha, matematicamente falando, a gente perceber que essa gestante não vai terminar o esquema a tempo, né, de ter o bebê, a gente vai precisar garantir para ela pelo menos as doses de DT, tá, gente? E se ela perder a 3ª dose de DTPA, né, tiver o bebê prematuro ou alguma outra situação, ela pode fechar o esquema com DT. Ela não vai fazer DTPA no puerpério jamais, nunca, tá? A gente vai precisar orientá-la que o fato da PA do coqueluche não é para ela, não é para a mulher, é para o bebê. Como o bebê não está mais dentro dela, não há essa orientação de vaciná-la, tá? Vamos dar sequência.
A outra nota técnica que saiu foi a da vacina febre amarela. A partir desse ano, a gente vai precisar lembrar que o esquema mudou. Eu faço apenas 2 doses de febre amarela durante a minha vida toda, tá? Essa é a orientação do Ministério, que realizou um estudo agora em 2011, 12 mais ou menos, e eles obtiveram sucesso na questão de manter os anticorpos, né, para das pessoas que foram vacinadas, elas não precisariam mais a cada 10 anos renovar, né, a vacinação, porque já mantém os anticorpos em níveis ideais para não adoecerem. Então, a proposta do Ministério, a partir desse ano, é fazer com que toda a população seja vacinada com pelo menos 2 doses, né, para fechar o esquema. Então, eu faço a primeira dose com 9 meses e a segunda dose com 4 anos, tá? Tem durante praticamente um ano para essa criancinha fazer a segunda dose, que é a dose de reforço de febre amarela, tá? É claro que tem aquelas crianças que vacinaram com 9 meses e a mãe foi orientada a voltar só quando essa criança completasse 10 anos, perto dos 11, na verdade, né? Então, como é que a gente vai fazer para essa população? Pessoas a partir de 5 anos de idade que receberam uma dose da vacina antes de completar 5 anos de idade, o que a gente faz? Vai administrar uma dose de reforço. Aquelas crianças que já foram orientadas a voltar só com 10 anos, a gente vai precisar estar orientando os nossos agentes de saúde, né, frisando para o técnico de enfermagem, se ele verificar isso na sala de vacina, ele já pode estar fazendo a segunda dose de febre amarela. Se essa criança tiver 5 anos, né, de idade, ela já pode estar fazendo essa segunda dose de reforço. A nossa orientação que a gente vai chamar um pouquinho de atenção é o terceiro quadradinho da nota técnica, da nota informativa que vocês têm em mãos. É bom estar lembrando disso. Aquelas crianças que já têm 5 anos de idade, que nunca foram vacinadas, ou que a mãe não tem um cartão, não tem comprovante algum que elas foram vacinadas contra a febre amarela, o que a gente vai precisar fazer de recomendação? A gente vai fazer a primeira dose naquele momento, tá, para essa criança que tem mais de 5 anos, e a gente vai agendar essa criança. Para qual idade? Né? Independente da idade, a gente vai lembrar do tempo, depois de 10 anos dessa vacinação atual. Então, se eu sou uma criança que tenho 8 anos, mas eu não tenho histórico algum de febre amarela, eu faço a primeira dose de febre amarela agora, atual, e vou agendar daqui a 10 anos, ou seja, quando essa criança tiver 18 anos, ela retorna para fazer a segunda dose, que é a dose de reforço de febre amarela, e não realiza mais, tá? Durante toda a vida. É essa orientação, tá? E talvez isso que gere um pouquinho de dúvida em relação à febre amarela. Nos outros casos, vai permanecer a mesma coisa. Eu faço febre amarela com 9 meses e a segunda dose com 4 anos. Se a gente encontrar aquelas pessoas com mais de 5 anos que não têm ainda a segunda dose, eu posso fazer com 5, com 6, com 7, com 8, com 9. A exceção é apenas para aquelas crianças que não têm comprovante de febre amarela, não tomaram vacina de febre amarela nunca na vida anteriormente, tá? Aquelas pessoas a partir dos 5 anos que receberam já 2 doses de febre amarela não precisam mais fazer nenhuma dose de febre amarela, porque já tem um esquema completo, a gente já considera esquema completo, tá? E que geralmente a gente vai encontrar, né, de repente, aquela criança que fez com 9 meses, foi de repente para uma área endêmica, acabou necessitando realizar a febre amarela, então essa criança não faz mais, tá? Pessoas a partir dos 60 anos de idade, vai depender, na verdade, da orientação médica.
Até o médico vai avaliar qual é o benefício dessa pessoa com mais de 60 anos de realizar a febre amarela, tá? Não tem obrigatoriedade de vacinar. E a questão dos viajantes, tá? A questão dos viajantes, a gente vai relembrar o seguinte, tá? Aqui essas duas notas é gestantes e mulheres que amamentam. Não tem indicação de vacinar contra a febre amarela, mas os viajantes sim, tá? Aqueles viajantes que estão se vacinando pela primeira vez, eu devo vacinar, mas com garantia que eles estão viajando pelo menos depois de 10 dias, né, para a área que eles irão, para poder garantir realmente uma imunização, que a febre amarela demora pelo menos 10 dias para poder gerar anticorpos, no mínimo, né? Então, tem essa orientação. É claro, gente, que vai ter muita gente que vai chegar na sala, vai querer se vacinar, porque está acostumado antigamente que a cada 10 anos se realizava a febre amarela, mas agora mudou e a gente vai precisar orientar a população. Também, em relação aos viajantes, a gente vai diminuir, a gente vai perceber isso, que vai diminuir essa questão deles a cada viagem fazer uma vacina, porque eles não guardam o cartão de vacina, por exemplo. Nas salas está chegando a informatização, então cada sala vai ter o seu sistema de PNI, onde você registra o nome, o endereço e tudo mais, as informações necessárias, e você vai perceber que numa segunda oportunidade que essa mesma pessoa retornar, você vai poder alcançar o histórico vacinal dela. E aí vai melhorar aquela situação da pessoa e de você não saber que ela já vacinou de repente, ou dela mesma ficar vacinando a cada ano, de repente, com a mesma vacina. Né? Que a gente sabe também que tem os efeitos colaterais complicados se a pessoa realmente desconhecer a sua história vacinal. Ok? Eu acredito que o vídeo é simples, na verdade, a gente não teve oportunidade de se encontrar para conversar sobre as duas notas técnicas. Os técnicos estão orientados, tá? Exceto os técnicos da manhã do Águas Brancas e a técnica da manhã do Guanabara, mas todo o restante participou da reunião que eu chamei no dia 31 de março. Tá? Eu passaria, na verdade, essas duas notas agora no dia 17 de abril, aproveitando o evento da colega, né, da Clícia, mas infelizmente não deu certo. Tá? Quem tiver dúvidas, por favor, mande perguntas e tudo mais, a gente vai tentar sanar essas dúvidas ao longo aí dessa semana. Obrigada pela atenção, beijos, fui!